Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Maria Lúcia e eu estou aqui para dar continuidade à nossa semana de revisão de matemática básica com a aula do número 3. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é regra de 3. Durante esta aula, nós iremos relembrar o conceito do que é regra de 3 e iremos resolver alguns exemplos. Então, relembrando a definição. O que é regra de 3? Regra de 3 nada mais é do que o cálculo ou processo matemático utilizado para a resolução de problemas que envolvam duas ou mais grandezas. Aí vocês podem perguntar, o que é grandeza? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplo, o tempo, a massa, a distância. Então, todos esses exemplos podem ser medido, contado ou comparado. Então, são grandezas. As grandezas, elas podem ser classificadas como diretamente ou inversamente proporcionais. Quando eu tenho duas grandezas diretamente proporcional. Quando, se eu duplicar uma grandeza, a outra também duplicar. Se eu triplicar uma grandeza, a outra também irá triplicar. Ou seja, as duas grandezas irão aumentar. Um exemplo, a grandeza velocidade e a grandeza distância. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância percorrida. Então, uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando eu posso classificar duas grandezas como inversamente proporcionais? Quando eu tenho uma grandeza que aumenta e a outra grandeza que diminui. Exemplo, se eu duplicar uma grandeza, a outra irá reduzir pela metade. Se eu triplicar uma grandeza, a outra será reduzida pela terça parte. Um exemplo, a grandeza velocidade com a grandeza tempo. Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto para que uma pessoa se desloque de um lugar até outro. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A regra de 3, ela pode ser classificada como simples ou composta. Ela será simples quando envolver apenas duas grandezas. E ela será composta quando envolver mais de duas grandezas, ou seja, 3, 4 e assim sucessivamente. Simples, apenas duas grandezas, e composta mais de duas grandezas. Vamos ao nosso exemplo para compreendermos melhor. Questão 1. Exemplo 1. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... O que é que o problema quer? O problema quer que nós identifiquemos a massa corporal do seu filho, da mãe, da criança. Então vamos aqui. O primeiro passo para resolvermos uma questão é identificar quais são as grandezas envolvidas. Então, aqui nós temos a grandeza gotas, nós temos a grandeza massa corporal e nós temos a grandeza hora. Vamos analisar o seguinte, aqui essa grandeza hora. Então, é a cada 8 horas. E a mãe ministrou corretamente o medicamento a cada 8 horas. Veja que a quantidade de horas não variou. Então, essa grandeza ela não será muito relevante para o nosso problema, para a resolução do nosso problema, ou seja, ela não vai influenciar. As duas grandezas que nós iremos utilizar para resolver esse problema é a grandeza gotas
e a grandeza massa corporal. O segundo passo é ordenar corretamente essas grandezas, ou seja, gotas abaixo de gota e massa abaixo de massa. Então, nós temos, a questão fala de 5 gotas a cada 2 kg e 30 gotas para X quilogramas, que é a quantidade de quilogramas que nós estamos à procura. Então, gotas abaixo de gotas e massa abaixo de massa. O terceiro passo é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos analisar. Eu tenho 5 gotas a cada 2 kg, ou seja, se eu aumentar as gotas, a quantidade de quilogramas também irá aumentar, porque a dosagem é de acordo com o peso. Então, a cada 5 está para 2 kg, assim como 30 está para X kg. Então, nesse caso, quanto maior a quantidade de gotas, maior será a quantidade de massa corporal. Então, nesse caso, nós temos duas grandezas que são diretamente proporcional. Então, aqui montamos uma proporção. Então, 5 sobre 30 é igual a 2 sobre x. Aplicamos a regra do meio pelos extremos. Então, 5 vezes x igual a 30 vezes 2. 5x igual a 2 vezes 30, 60. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 60 dividido por 5 igual a 12 kg, que é a nossa alternativa A. Alternativa correta. Vamos ao próximo exemplo. Em um torneio de Fórmula 1, um piloto fez o percurso em 18 segundos, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse 240 km por hora, qual seria o tempo gasto no percurso? Então, o primeiro passo, identificar as grandezas envolvidas, que são velocidade e tempo. Então, o segundo passo é ordenar corretamente grandeza, cada valor abaixo de sua grandeza. Então, velocidade nós temos 200 km por hora e 240 km por hora. E o tempo nós temos 18 segundos e x segundos. Vamos analisar o seguinte. A 200 km por hora, então ele percorreu ali todo o percurso em 18 segundos. Aumentando a velocidade, o tempo irá aumentar ou diminuir? O tempo irá diminuir. Então, nesse caso, quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Então, aqui nós temos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, montando aqui a proporção, como essas grandezas são inversamente proporcionais, nós vamos inverter aqui, a posição do tempo. Então, 18 estava aqui no meu numerador, então ele vai passar a ser o quê? Denominador. E o x que estava no denominador passa a ser numerador. Pronto, 200 sobre 240 igual a x sobre 18. Aplicando a regra do meio pelos extremos, nós temos que 240 vezes x igual a 200 vezes 18. Então, 240x igual a 3.600. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o nosso x aqui será 15 segundos. Ou seja, ele percorrendo a 240 km por hora, então completará todo o percurso em 15 segundos. Vamos agora um exemplo de regra de 3 composta. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há a necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos.
cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então vamos aqui. O nosso primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas. Então nós temos aqui a grandeza, a capacidade, nós temos a grandeza ralos e nós temos a grandeza o que? Horas. Então vamos aqui, capacidade, ralos e o tempo, que é hora. Ordenando corretamente essas grandezas, ou seja, número abaixo de cada grandeza que o representa, nós temos o seguinte. Então, 900 metros cúbicos são necessários 6 ralos para que em 6 horas toda a água seja escoada. No novo reservatório, que tem capacidade de 500 metros cúbicos, precisará de X ralos, que é o que nós estamos à procura, a quantidade de ralos, para que toda a água seja escoada em apenas 4 horas. Então, nós temos aqui 3 grandezas envolvidas, então é regra de 3 composta. Então, nós vamos analisar o seguinte, quando nós temos 3 grandezas envolvidas, o nosso segundo passo é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos analisar aqui, a grandeza ralo, nós vamos comparar ela primeiro com a capacidade e depois nós vamos analisar a grandeza ralo com a grandeza tempo. Vamos aqui. Quanto maior a capacidade do reservatório, mais ralos serão necessários, não é assim? Para que toda a água seja esgotada. Quanto maior a capacidade, maior o número de ralos. Então, aqui, quanto maior a capacidade, maior o número de ralos. Então, ralo e capacidade são grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos analisar agora a grandeza ralo com a grandeza tempo, ou seja, quanto mais ralos, menor será o tempo de escoamento da água, não é assim? Quanto mais ralos eu tiver, menor será o tempo de escoamento. Então, nesse caso, a grandeza ralo e a grandeza tempo, elas são inversamente proporcionais. Capacidade e ralo são diretamente proporcional e a grandeza ralo e tempo são inversamente proporcionais. Ordenando, nós temos o seguinte, que 6, aqui grandeza ralo, como é o x da questão que nós estamos à procura, nós colocamos antes da igualdade. Então, 6 sobre x igual, e as outras duas grandezas nós multiplicamos. Então, aqui, veja que nessa segunda grandeza aqui, essa grandeza aqui é ralo, essa grandeza aqui é tempo, e essa grandeza aqui é capacidade. Então, na grandeza tempo, como é inversamente proporcional, então eu troco. Então, o meu 6 que estava em cima passa a ser embaixo, e o 4 que estava embaixo passa a ser em cima. Eu inverti aqui, tá? 4 sobre 6. Multiplicado pelo valor da minha capacidade aqui, 900 sobre 500. Simplificando aqui os zeros, nós iremos ficar com o seguinte, 6 sobre x é igual a 4 sobre 6 vezes 9 quintos. 6 sobre x é igual a 4 vezes 9, 36, e 5 vezes 6, 30. Aplicando a regra do produto do meio pelos extremos, nós temos que 36 vezes x, 36x, e 6 vezes 30 dá 180. O inverso da multiplicação é a divisão, então 180 dividido por 36 dá igual a 5 ralos. Então, pessoal, esse foi nosso último exemplo de regra de 3 composta. Então, a diferença para a regra de 3 simples é porque a simples envolve apenas 2 grandezas. E a regra de 3 compostas envolve 3 grandezas. Aí você pode pensar,
Não, uma regra de 3 composta é mais complicada do que a simples. Por que a maioria acha mais complicado? Porque existe, né, a relação de mais uma grandeza. Então, o que é que vocês têm que fazer para solucionar corretamente? É analisar, é comparar as grandezas duas a duas. Vocês vão comparar aquela grandeza que tem um x, ou seja, a incógnita, o valor que você está à procura, que a questão quer. Você vai comparar com as duas outras grandezas envolvidas e verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. E aí, você soluciona rapidinho as questões. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!